Uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, o versículo 5. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós somos profundamente agradecidos a Ti por mais uma vez nos reunirmos em Teu nome. Pedimos a Tua ajuda, pedimos o Teu socorro, para que a vida destas palavras, a vida da inspiração daquilo que está na Tua palavra, possa penetrar profundamente os nossos corações. Senhor, nós estamos aqui tão carentes de ouvir a Tua voz, porque nós confiamos na voz deste bom pastor que é o Senhor. Então venha nos falar mais uma vez. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema que nós estamos estudando aqui é a depressão à luz da Bíblia. Este é um assunto, como tenho dito nas palavras anteriores, é de extrema importância. Os próprios dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, nos revela o quanto é urgente, especialmente para nós cristãos, tratarmos este tema à luz da Bíblia. Porque nós vivemos dentro de um contexto, isto é, a nossa geração é uma geração de pessoas emocionalmente doentes. Pessoas desgastadas, desanimadas, sob muitos aspectos. E não carece aqui de voltar dando os dados estatísticos acerca da depressão. Os números são alarmantes. A quantidade de pessoas que são escravas desta terrível doença. E hoje se tornou quase que um mal comum dentro das famílias. Possivelmente cada um de nós aqui tenhamos no nosso seio familiar, ou talvez entre amigos próximos, pessoas que estão convivendo com a depressão. Segundo os especialistas, não vai demorar mais do que 3 anos para que os remédios relacionados com a depressão sejam os mais consumidos no mundo. Felizmente, muitos de nós, e talvez aqui tenhamos pessoas que suas emoções são controladas pelos remédios psicotrópicos. Eu não estou aqui questionando, criticando, ou mesmo exortando alguém a deixar de tomar esses remédios. Mas eu creio que, se você está sendo controlado emocionalmente por esses tipos de psicotrópicos, se você está vivendo algum grau de depressão na sua vida, a ponto das suas emoções, a ponto de você já estar há alguns meses, algum tempo, sendo controlado por esse tipo de remédio, você sabe que esses remédios têm sim efeitos colaterais. E é importante que você entenda a marketing da depressão, a marketing da loucura, a indústria da loucura, a indústria da depressão. É importante você conhecer. Porque muitas pessoas, no afã, no desespero de combater esse mal, às vezes passam a tratar de maneira indiscriminada, tomando todo tipo de remédio, fazendo todo tipo de tratamento, e não percebe que anos se passaram e nada mudou.
Os efeitos colaterais desses remédios, como eu disse, às vezes são devastadores. E existe sim, é provado e comprovado cientificamente, que existem efeitos colaterais terríveis, devastadores, que atrapalham a memória, provocam insônia. Existem remédios cujos efeitos colaterais potencializa o desejo de suicídio. Existem sim remédios psicotrópicos para combater a depressão, que às vezes a pessoa desenvolve distúrbio alimentar, uma compulsão por comida, enfim. Existem muitas e variadas formas de efeitos colaterais e as pessoas não percebem. Por quê? Uma pessoa emocionalmente doente, ela está emocionalmente fragilizada na sua vontade, nas suas emoções. Se uma pessoa está fragilizada nas suas emoções, na sua vontade, nos seus pensamentos, ela perde o poder de decisão, ela passa a ser controlada pelos entes queridos próximos, ou às vezes ela mesma, indiscriminadamente, passa a fazer uso. E com o desejo de combater uma doença que ela parece interminável. A depressão é uma doença séria, irmãos. É uma doença séria. A gente está ouvindo praticamente toda semana relatos de pessoas cristãs se suicidando. No último domingo, fui informado que um dos nossos irmãos aqui relatou de uma irmã que cometeu suicídio em uma comunidade aqui de Goiânia. Então, se nós não voltarmos para a palavra de Deus, nós vamos ter que conviver com essas tragédias anunciadas. Então, quanto aos psicotrópicos, os remédios para combater a depressão, o que a gente vê, e é nítido, é que o mercado dessas drogas tem se consolidado ano após ano, arrebatando milhões de consumidores, ávidos para combater uma doença que ela se aloja na alma, se aloja nas emoções. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos refletir isso com seriedade. O ser humano, ele é complexo em toda a sua constituição biológica, em toda a sua constituição fisiológica, psicológica e espiritual. O ser humano é um ser complexo. Então, nós não podemos nos entregar ao consumo de remédios. Mais uma vez, eu abro um parênteses, não estou aqui dizendo que você tem que parar com os remédios. Não adianta você parar com algo se você não tem fé na palavra de Deus. Não adianta você deixar de usar, de fazer uso, se você não crê. Ficar também a ermo e colocar a responsabilidade na palavra de Deus não é o caminho correto. O que eu tenho procurado ajudar pessoas é no sentido de despertar nelas a fé, para que a fé venha liberar a vida e o poder da palavra no seu consciente, para que a sua vontade se torne escrava da palavra de Deus e não das suas emoções. Então, quando você vai vendo que as pessoas vão consumindo, como já disse, de maneira indiscriminada, esse tipo de drogas, eu creio que nós precisamos fazer algumas recomendações. Primeiro, é importante você saber que o abuso desse tipo de remédio, desse tipo de droga, altera a sua capacidade cognitiva, isto é, o seu conhecimento, a sua memória, a capacidade de reter, armazenar informações. Pessoas que fazem uso desse tipo de remédio, elas não percebem, mas elas começam a ter um esquecimento súbito. Elas começam a se tornar mais lentas nos seus raciocínios. Esse é um ponto que nós temos que considerar. O abuso desse tipo de remédio é complicado. Segundo ponto, o uso prolongado. Pessoas que usam esse tipo de droga
ou determinadas drogas psicotrópicas, você precisa saber que o uso prolongado desse tipo de remédio afeta o cérebro. É importante você saber isso. Isso vai provocar o quê? Distúrbios neurológicos. E isso vai, ao longo dos anos, reduzindo a capacidade de raciocínio, memorização, o aprendizado. E mais ainda, hoje a ciência afirma, pessoas que se tornam escravas no uso desses remédios, elas são suscetíveis a algum tipo de doença, ou alguns tipos de doenças degenerativas. E quando você está no consultório médico, muitos não tratam você como paciente, trata como cliente. Então temos que tomar cuidado com a prática do uso intermitente desses remédios, dessas substâncias que têm efeitos negativos e devastadores. Nós temos que saber que o nosso cérebro é uma grande, extraordinária máquina. Eu me atrevo a dizer que o nosso cérebro é tão extraordinário, tão impressionante, que ele pode ser comparado ao próprio universo. Quando você passa a ter um pouco de conhecimento sobre a grandeza, a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do universo, você vai ver que o cérebro humano, também criado por Deus, mas de uma maneira muito distinta e particular, porque aqui onde nós vemos o espírito e a alma fluindo através de todos os sistemas cerebrais, onde nós passamos a ter as nossas emoções, onde nós passamos a ver as faculdades da alma e as faculdades do espírito, faculdades da alma, mente, vontade, as emoções, a faculdade do espírito, a comunhão, a intuição, a consciência, tudo isso se aloja nessa parte que nós chamamos de cérebro. Então imagine tudo isso. Quando você está sob efeito desse tipo de droga, o que acontece? Efeitos devastadores. Você se torna vulnerável a vários tipos de doenças. E também, como já disse, efeitos colaterais imediatos. E cada um de nós temos uma estrutura, uma constituição emocional diferente umas das outras. Isso tem a ver com a genética, isso tem a ver com as experiências traumáticas da infância e às vezes até na fase fetal. Então, meus irmãos e irmãs, nesse ponto, eu quero levar vocês a meditar um pouco sobre a vida do profeta Jeremias. Nós começamos a estudar na última palavra, entender um pouco sobre essa doença, depressão na vida de Jeremias. Jeremias enfrentou a depressão, como Elias, que nós estudamos. Vários homens da Bíblia enfrentaram a depressão. Isso nos mostra que qualquer um de nós está suscetível à depressão. A depressão é uma doença muito comum e ela bate à nossa porta. Como ela pode acontecer? É claro que tem pessoas que a sua constituição histórica de vida e às vezes até a sua constituição emocional a torna vulnerável à depressão. E é muito importante você conhecer a sua estrutura emocional. Há muitas pessoas que sofreram abuso na infância. Há muitas pessoas que sofreram rejeição desde o ventre da mãe. Quando é uma gravidez indesejável, a própria emoção da mãe. Isso é provado pela ciência, que de alguma forma afeta também as emoções daquele bebê que está sendo formado ali dentro. Então, em muitas fases da nossa vida existem experiências que podem provocar lesões, cicatrizes emocionais. E nós não tomamos conhecimento, nossos pais não tomaram conhecimento. E a pessoa vai crescendo, vai amadurecendo, mas cedo ou mais tarde, essa cicatriz, ela vai virar uma ferida aberta. Agora,
Nós não podemos nos entregar, nos vitimizar por causa da depressão. É uma doença, mas nem por conta disso você deve se entregar e dizer, eu estou doente. Porque o depressivo, ele é assim. O depressivo, ele carrega aquela máscara da vitimização. E é uma doença que ela abre portas para ações malignas. Por isso que a palavra opressão, ela tem uma certa ligação com a palavra depressão. A opressão é uma obra maligna. Então, se nós entendemos que a depressão, ela é uma doença emocional, essa doença torna a pessoa vulnerável a ataques malignos. Em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando Paulo começa a falar sobre a guerra espiritual, aí ele diz assim, quanto mais irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus. Aí vai dizer para que nós possamos resistir no dia mau. Aí quando Paulo está tratando disso, ele coloca um ponto muito importante nesse contexto. Ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores, ossos espirituais da maldade que atuam nas regiões celestes. E ele vai falar também sobre as astutas ciladas do diabo. Essa palavra ciladas vem de um vocábulo grego que significa as manifestações imperceptíveis e invisíveis. A depressão é uma doença silenciosa. Ela pode originar, como eu já disse, de um problema genético, de uma história traumática, traumas na infância, ou uma perda recente que a pessoa não consegue lidar, até por causa da sua fragilidade emocional. Como eu disse, cada um de nós temos uma estrutura emocional, e às vezes tem pessoas que elas são mais suscetíveis, mais frágeis. Então tem uma perda, tem uma decepção, tem uma frustração, isso produz uma angústia. Essa angústia vai aumentando, vai provocando uma dor interior que a pessoa não consegue controlar. E aí fica uma sensação, um aperto, que vai esmagando a pessoa de dentro para fora, vai como que produzindo uma inversão na sua mente, no seu cérebro. O bonito passa a ser feio, o mal passa a ser bom. E aquela dor de uma perda com a sensação interminável, que parece que vai explodir o coração. Isso mescla com choro, euforia, com descontrole, com a sensação que tudo está saindo das suas mãos, e a pessoa vai ficando cada dia mais vulnerável. E aí vem as astutas ciladas, os métodos sutis e invisíveis de Satanás. Ele entra aí, e aonde ele vai entrando para levar a pessoa para um labirinto onde ela não consegue sair, a não ser através do caminho do suicídio. Irmãos, quantos de nós estamos aqui e já passamos por isso? Quantos de nós estamos aqui e você chegou um momento, como Elias chegou para Deus e disse, tira a minha vida? Quantas vezes você desejou a própria morte? Vamos estudar um pouco sobre a vida do Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi chamado até de maneira pejorativa como um profeta chorão. Eu acho muito pouco isso para falar de um homem da grandeza, da envergadura espiritual deste profeta. Ele foi um dos últimos profetas de Judá, antes de Judá ir para a Babilônia e passar por aquele cativeiro de 70 anos. Jeremias, ele profetizou durante 40 anos. Humanamente falando, Jeremias não foi um homem de sucesso. Se olharmos Jeremias com a ótica da nossa sociedade, ele foi um homem fracassado. Ele teve que lidar com as perdas, com a impopularidade, com a rejeição, com o abandono, com a solidão, a rejeição, açoites, prisões, injustiças.
Jeremias era de Anatote e ele era de uma família de sacerdotes. Possivelmente ele já era um sacerdote quando Deus o chamou. E ele sai de uma posição até confortável para aqueles dias, para uma posição extremamente desconfortável, que era ser um profeta. Ele foi chamado para ser profeta do caos, e ele foi chamado para anunciar o eminente juízo de Deus. Então, nós vimos no último estudo, quando Deus ele faz 3 movimentos em direção a Jeremias, colocando 3 verdades impressionantes. E todas essas verdades estão nesse texto que nós lemos. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. A primeira coisa, eu te conheci. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe. Isso nos mostra que a vida humana, ela não é produto do acaso e nem é fruto de um relacionamento amoroso ou de um acidente sexual. A vida é fruto de um propósito eterno. Toda pessoa que está lidando com a depressão precisa olhar sua vida a partir dessa verdade. Irmãos e irmãs, escute isso. A tua vida é fruto de um propósito eterno. Você, como Deus diz para Jeremias, antes que você fosse gerado no útero da tua mãe, eu já te conhecia. Depois ele diz, antes que saísse da madre, eu te consagrei. Então você foi consagrado, você foi separado antes de sua mãe dar à luz. Você tinha um chamado. Irmãos, a nossa vida, ela não é sem propósito. E a maior tragédia da vida não é morrer, não é a morte. É você viver e nunca conhecer qual é o plano, qual é o propósito e qual é a vontade de Deus para a sua vida. Imagina a pessoa passar toda a vida aqui na terra e não saber por que está aqui. Imagina a pessoa viver e ficar em torno de si mesma. Desculpe-me se alguém aqui está passando por algum grau da depressão, mas uma das fortes características da depressão é que a pessoa é uma ególatra, é uma umbigocêntrica. A vida dela se resume a umbigo. Ela acha que ela é o centro do universo. E quando ela perde o seu chão, ela começa a se desesperar. A egolatria, o egoísmo, uma vida centrada em si mesmo, é uma forte característica do depressivo. Porque ele arrasta a família toda para um buraco, arrasta o casamento para um buraco, tira a alegria da casa, como se o ambiente fúnebre dentro do lar fosse a obsessão de todos os casais. Não é, é só de um depressivo. Só um depressivo gosta desse ambiente fúnebre, dessa tristeza. Porque ele está vivendo esse ostracismo e ele acha que todo mundo agora tem que viver à sua volta. Porque ele é vítima de todo mundo, é vítima da sociedade, é vítima do governo, é vítima do casamento, é vítima da esposa, é vítima do esposo, é vítima dos filhos, é vítima de tudo. Mas uma pessoa assim, um cristão assim, ele não é capaz de ver que a sua vida ela está em colapso, é porque você perdeu o propósito, você perdeu a visão do propósito. Você acha que o universo é uma ponta de um alfinete que gravita em torno de você? Irmãos, nós somos uma pequena célula nesse grande universo de Deus. E Deus, que é onipotente, onisciente, totalmente autossuficiente. Ele é o único alter ego, é Deus. Nós não somos nada, nada diante da grandeza dele. Mas sabe o que ele fez? Ele pegou aquilo que ele tinha de melhor no universo, onde não havia nada e não havia ninguém. Havia Deus na comunhão do seu Filho e do seu Espírito. E ele tomou o seu amado Filho e deu pela nossa vida.
e você hoje se entregar à sua egolatria e desprezar o amor de Deus, desprezar o propósito de Deus? Eu te pergunto, você que nasceu aí depois da década de 50, onde você estava na década de 40? Vocês que nasceram na década de 60, onde vocês estavam na década de 50? Vocês que nasceram aí na década de 80, onde é que vocês estavam na década de 70? Você tem lembrança disso? Pois é, Deus tem lembrança, Ele já te conhecia. Você não era nem nascido e Deus já te conhecia. Irmãos, nós ainda vamos estudar a vida de Jó, não é a hora de falar de Jó. Mas este foi o dilema de Jó, é porque Jó via a vida a partir do seu umbigo. Ele via a sua vida a partir do mundo que ele projetou para ele mesmo, e ele achava que ele era o centro daquele mundo. E um dia ele descobriu que ele não era nada. Ele diz assim: eu me abomino, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, por isso que eu me abomino. Então nós precisamos ter um pouco de sensatez e sobriedade e meditarmos no propósito eterno de Deus na nossa vida. Deus diz para Jeremias: eu te consagrei. Será que Jeremias não teve objeções? Ele não pôde dizer assim para Deus: tá, o Senhor me consagrou, e eu? Qual que é o meu direito nisso? Eu te pergunto, lá na sepultura, você tem algum direito? Você já visitou algum cemitério? Com certeza sim. Você já viu ali no cemitério? Já viu quando a pessoa morre? Ela tem direito de escolher pelo menos a cor da roupa que ela vai vestir? Na sepultura que nós um dia poderemos ir, nós não vamos levar nada, irmãos. Daquilo que você fez, daquilo que você construiu. O nosso caixão é do tamanho do nosso corpo. Tá certo? Então é muito sério você refletir sobre isso. Então não adianta ficar com o ego ferido, não. Nós temos que deixar que o Espírito Santo tome a cruz, tome a palavra, nos quebrante, nos esmague, pegue o nosso ego e esmague, para que nós tenhamos um coração rendido, quebrantado e consagrado. É isso que nós precisamos. Outro ponto que Deus fala para Jeremias é: eu te dei como profeta às nações. E esse foi o ponto que nós também estudamos. Dar é o eixo que move todo o universo. Todo o universo é uma entrega. E o depressivo, como eu disse, ele é ególatra, ele acha que tudo tem que ser dele. É ele, é o eu, o ego doente, o ego ferido. Ego não converte. O ego ele tem que ficar debaixo da cruz de Cristo. Então o universo, o eixo que move o universo é dar. A árvore não come do seu fruto. O rio não bebe da sua água. Ninguém aqui paga a taxa de consumo da luz do sol. Ou alguém está pagando aqui? Ninguém paga. Ninguém paga aqui 1 milímetro cúbico do ar que consome. Porque tudo isso nos foi dado. Deus, quando Ele criou o universo, Ele estabeleceu todas essas leis. E elas funcionam perfeitamente ao nosso favor. E nós não queremos entregar, nós queremos reter. Aí Deus disse assim para Jeremias: você é uma dádiva. É o que Deus diz para você também: você é uma dádiva. Quando você começar a viver como uma dádiva, você vai ficar curado da depressão. Quando você entender que a sua vida é uma entrega para que Deus cumpra através dela a sua vontade, não a nossa, aí você vai ver que a depressão vai embora. Aí você vai começar a experimentar a alegria de Deus e não a satisfação da sua alma. Porque a satisfação da nossa alma se limita a prazeres, que você tem que alimentar todos os dias os seus prazeres. Todos os dias você tem que alimentar a sua carne para sentir o quê? Emoções, sensações. Querer buscar a felicidade. Nós não buscamos felicidade, porque a felicidade para nós não é um estado de espírito. A felicidade para nós, a alegria para nós é uma pessoa. E esta pessoa, somente ela venceu o mundo, venceu a carne, venceu o diabo e venceu a morte. E Paulo diz: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim.
Gálatas 2:20. A vida de Cristo, esta vida que vem habitar, esta vida é a verdadeira alegria. Nós vamos ver alguns pontos aqui na vida de Jeremias, onde ele enfrentou crises de depressão. Abra sua Bíblia no capítulo 15 deste maravilhoso livro. Vamos ler os versículos 17 a seguir. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão. Vamos tentar ler como Jeremias realmente disse isso. Ele disse: eu nunca tive prazer de estar com os meus amigos. Eu nunca pude sentir alegria. Aí diz assim: eu sempre vivi oprimido pela tua mão. Eu me assentei solitário, eu já estou de posse das tuas ameaças. Olha como Jeremias trata Deus. Irmãos, é claro que qualquer um de nós que lemos esses textos, sem conhecermos este livro, sem conhecermos este profeta, nós vamos repudiá-lo. É preciso você entender o estado emocional dele. É importante você conhecer a realidade contextual que ele viveu antes de você julgá-lo e condená-lo. Jeremias foi um dos grandes profetas da Bíblia. Então aqui ele está esmagado. Imagine você todos os dias pregando, mas o seu auditório não responde. Imagine todos os dias você confrontando o pecado e as pessoas estão rindo na sua cara. Imagine todos os dias você dizendo para as pessoas: eu ouço o tropel dos cavalos da Babilônia, e as pessoas estão vivendo os seus prazeres, a sua rotina, sem se dar conta da iminência do juízo. Era nessa angústia, era nesse desespero. Então ele está dizendo: eu não tive tempo de sentar com meus amigos, de rir com eles, porque a tua mão me oprimia. Eu vivo constantemente debaixo das tuas ameaças. Versículo 18: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não me admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Olha o que ele está falando para Deus. Vamos refletir um pouco sobre isso. Essa palavra dor que ele usa aqui no versículo 18, é uma palavra que ocorre 6 vezes apenas no texto do Antigo Testamento, segundo o hebraico. Eu vou citar 2 textos onde nós encontraremos esta palavra. No livro de Jó. Jó, no capítulo 2, versículo 13, está assim: sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, aqueles 3 amigos de Jó. Eles vieram e sentaram com Jó 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia alguma palavra, pois viam que a sua dor era muito grande. A mesma palavra para descrever aquela dor intermitente, angustiante, essa dor depressiva, que mantém a pessoa dentro de um cativeiro que ela não consegue sair, não consegue reagir, porque a depressão provoca isso. É como se a pessoa estivesse dentro de uma caixa, mesmo cercado com a sua família, mesmo tendo as portas abertas, mesmo tendo todas as possibilidades de desfrutar a vida, mas ela sente que ela está dentro de um caixote que vai apertando ela. Aí a dor, ela se torna intermitente. E era assim que Jó estava. O outro texto está no capítulo 16 e o versículo 6, ainda do livro de Jó. Ele diz assim: se eu falar, a minha dor não cessa. Se eu me calar, qual é o meu alívio? Aqui nós temos uma frase que descreve também as características da depressão. Uma dor que não cessa. Ele está dizendo: se eu abrir meu coração, o que vai adiantar? Se eu ficar calado, emudecido, também não adianta nada. Isto é, a dor não passa, ela não cura. Então você consegue entender Jeremias? Ele diz assim: a minha dor é interminável, não tem cura. Ele está debaixo de uma opressão, de uma dor terrível. Ele não consegue vislumbrar alternativas.
Então, nesse desespero, nessa angústia, ele vira para Deus e diz assim: eu não pude nem sentar com meus amigos, se alegrar com eles, porque tu me oprime. Ele diz assim: tu parece para mim, ó Deus, um ilusório ribeiro. Interessante aqui, essa palavra ilusório. Sabe o que significa isso no hebraico? Enganoso, traiçoeiro. Ele está dizendo assim: o Senhor é uma miragem para mim. Essa frase, ilusório ribeiro, descreve muito os peregrinos no deserto. Então eles estão morrendo de sede, não tem água. Então ele começa a ter uma miragem que tem um lago na frente dele. Então ele caminha por horas e horas e horas e horas e nunca chega nesse lago, porque é uma miragem. Ele está dizendo assim para Deus: o Senhor é uma miragem para mim. É um engano. Duras palavras, irmãos. Duras palavras. Mas o lado lindo da vida cristã é que a vida cristã, ela não é os nossos problemas. A vida cristã não é a possibilidade que nós temos de falar com Deus. A vida cristã não é porque tem os céus abertos e nós podemos entrar nos lugares celestiais, no trono da graça. O ponto mais elevado e gracioso e glorioso da vida cristã é que Deus vem a nós, é que Ele é misericordioso, é que Ele se inclina para nós, Ele não esconde a sua face, Ele não encolhe as suas mãos, Ele estende as suas mãos. Ali está um homem ferido, abatido, angustiado, desanimado, frustrado e deprimido, dizendo para Deus: Senhor, eu me sinto enganado, eu me sinto como que correndo em direção a um lago, mas o Senhor parece que não me ouve, o Senhor não me atende. É como um ribeiro ilusório, traiçoeiro, enganoso. Ele está dizendo isso. Agora, olha o versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, Deus está dizendo para Jeremias: arrepende, Jeremias. Você precisa arrepender, e eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Essa frase, diante de mim, a tradução do hebraico é: você poderá sentir a minha face. Minha face. A face de Deus é a face transformadora de caráter. Aí ele diz assim: se apartares, se você saber a diferença entre o precioso e o vil, porque o deprimido não tem, irmãos, essa capacidade. Ele não consegue dividir as coisas, ele perde o poder de decisão, ele perde a capacidade de dividir o que é mal. Ele é atraído, ele é como que puxado para um pântano de coisas negativas. Você que já passou por isso, você que talvez esteja passando por isso, você vai confirmar o que eu estou dizendo. Uma pessoa depressiva, ela é como que atraída para um pântano de engano, onde o bonito é ser feio. As pessoas acham que é isso. Onde o mal parece ter gerar muito mais conforto do que as coisas boas. Você fala para um depressivo: não faz isso com a sua vida. Sai desse quarto escuro, mas prefere ficar trancado no quarto escuro. Prefere ficar dopado 24 horas por dia, do que poder sentir o sol que brilha e poder perceber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Poder refletir que Deus é bom a todo tempo. De poder meditar na sublime graça de Deus, que enviou seu Filho por nós para morrer lá na cruz do Calvário. De poder imaginar que a sua vida é um propósito eterno, você é uma dádiva de Deus. De poder refletir que o tempo é a menor partícula que constitui a eternidade, por isso nós precisamos contar os nossos dias para que alcancemos um coração cheio de sabedoria. Mas o depressivo, isso para eles não é nada, não penetra, sua mente está petrificada. Então o que acontece aqui? Olha o que você vai ver Deus dizendo: se te arrepender, se você souber a diferença entre aquilo que é precioso e o vil. O que é precioso aqui? Deus é a preciosidade da vida, o propósito de Deus na vida dele, o fato de Deus ter escolhido ele antes da fundação do mundo,
O fato de Deus ter colocado nele um encargo, um chamado para ser profeta. O grande privilégio e responsabilidade que ele tinha de ser uma dádiva de Deus às nações. Imagine isso. Imagine uma pessoa morrer com todo o potencial de Deus na vida dele. A depressão, ela minimiza o potencial do ser humano. A pessoa, ela se sente tão medíocre, tão incapaz, que ela não consegue perceber o grande potencial. O cristão, muito mais, o grande potencial de Deus na vida dele. Aí Deus diz assim: serás minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Que coisa linda, irmãos, que promessa. Deus está dizendo: Jeremias, se você se arrepender, eu vou fazer de você um muro de bronze, inabalável, forte, ninguém poderá te derrubar, ninguém poderá te destruir. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos ímpios, livrar-te-ei das garras dos violentos. Então essa foi uma experiência triste da depressão de Jeremias, a ponto dele achar que Deus era simplesmente um ilusório ribeiro. Irmãos, quantas vezes aqueles que já passaram pela depressão sabem que quando você está no olho do furacão da depressão, você começa até mesmo a duvidar de Deus. Você começa a sentir a sua fé virar pó. Oração não funciona. Isso é que é lindo no amor de Deus, irmãos. É porque Deus conhece o recôndito. Deus conhece as comportas mais profundas do nosso coração. Deus sabe o quão fracos somos. Então Deus não podia deixar o seu profeta aqui se sucumbir nesse pântano da depressão. Então Deus se manifesta a ele. Então, conhecendo a história de Jeremias, o que Jeremias fez? Ele arrependeu. E com certeza, num estado de depressão, existem sim muitos pecados. Pecado da incredulidade, da dúvida. Existem sim muitos pecados que não são confessados. E às vezes alguns até dirigem palavras para Deus de maneira dura, palavras que Deus não vai considerar. Por seu bendito eterno amor e por causa da sua misericórdia, Deus não vai considerar. E é por isso que ele se manifesta e nos dá uma oportunidade de escape, como ele deu para Jeremias. E pelo que sabemos, Jeremias ouviu a voz de Deus e se arrependeu. Vamos ainda aproveitar 8 minutos aqui que ainda temos. Abra sua Bíblia no capítulo 20. Versículos 7 a 13. Olha o que ele diz para Deus, palavras duras: persuadiste-me, enganaste-me, ó Deus, e eu persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de vergonha, de escárnio todo dia. Cada um deles zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar a violência, a destruição. Porque a palavra do Senhor se tornou um opróbrio e ludibrio todos os dias. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei em seu nome, então isso me foi no coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Você sente aqui a dor dele, o desânimo, o grau que ele se encontrava, o nível de rejeição, de frustração, de decepção, se tornou uma grande depressão no seu coração. Diz: porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou por todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece. Dizem: bem, pode ser que se deixe persuadir então. Aí vamos prevalecer sobre ele. E dele nos vingaremos. Mas
Irmãos, essas conjunções adversativas que existem na Bíblia, elas são como que oásis no deserto. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Tu, pois, Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinha os afetos e o coração, permite que veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Então você vê que esse mas, o Senhor, é a verdadeira bênção que nós precisamos tomar posse, apropriar. Isso é lindo, irmãos, porque por um lado você vê um homem ferido, abatido, porém não destruído. Um homem que chega a dizer que ele se sentiu enganado pelo Senhor, e possivelmente aqui ele estivesse descrevendo uma experiência no passado de depressão, onde ele chegou a dizer assim: Senhor, tu me enganastes, mas depois ele pôde experimentar o favor do Senhor, pôde experimentar os cuidados do Senhor, pôde experimentar as misericórdias do Senhor, pôde experimentar o refrigério do Senhor, e foi isso que o tornou confiante, destemido. Tudo estava contra ele, os amigos estavam, amigos íntimos, não eram conhecidos, amigos íntimos, se levantaram contra ele, para vingar, para o matar. Porém, ele se firmou no Senhor. Não há como uma pessoa se libertar da depressão se ela não se firmar no Senhor. Enquanto você continuar aí, escravo, dependente de remédios, e negar a sua fé, se tornar esse poço do negativismo, se tornar uma vítima de si mesmo, do seu ego, reduzir a fé a cinzas, pode ter certeza, você está se tornando um opróbrio ao Evangelho. Por mais que reconhecemos que a depressão seja uma doença, mas um cristão ser vencido por ela, um cristão se entregar aos poderes da depressão, negando os favores de Deus, negando as misericórdias do Senhor, é uma verdadeira contradição a tudo que Cristo e os apóstolos deixaram para nós. É uma contradição. Um cristão que vive escravo da depressão é uma contradição àquilo que é o Evangelho de Cristo, aquilo que é a vida cristã. Aqui nós estamos vendo um homem que enfrentou a depressão. A depressão veio com todas as suas forças, com todas as suas garras, mas ele não se deixou levar por ela, ele não se entregou a ela, ele não se fez vítima dela. Ele chegou ao momento de duvidar de Deus. Houve um momento que ele até pensou que Deus o estava enganando. Houve um momento que ele achou que estava vivendo uma mentira. E neste ambiente, nesta prisão emocional, ele foi também capaz de ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mesmo com toda a fraqueza, ele foi capaz de se submeter à vontade de Deus, se entregar à vontade de Deus, se curvar à vontade de Deus, se render à vontade de Deus e permitir que a palavra de Deus transpassasse ele, e que essa palavra fosse vida, fosse o bálsamo, fosse o verdadeiro remédio, não um remédio paliativo que trata de efeitos, mas um remédio que vai na causa, que limpa a cicatriz, que levanta o ferido, que faz com que a pessoa recobre a sua vida, as suas forças, para poder prosseguir essa grande jornada da vida. Porque do contrário, vamos aceitar a situação como já está e assim vamos sucumbir, vamos fracassar. Viver um cativeiro intermitente de depressão, isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã, isso não é vida em hipótese alguma. Muitas pessoas já estão mortas e ainda nem foram sepultadas, porque elas estão emocionalmente mortas. Elas estão espiritualmente mortas, já estão vivendo um estado de morte e perambulando pela vida. Que contraste, que paradoxo. É isso que a depressão faz, ela mata a pessoa.
ela mata a visão, ela mata a sensibilidade, ela mata o discernimento, ela mata as emoções. A morte nem chegou, mas a pessoa já está morta dentro de casa, está morta no seu casamento, está morta diante dos seus filhos. Isso não é vida. Então aqui você vê um homem, e assim como muitos que estão enfrentando a depressão, também enfrentou, mas ele soube aonde estava a sua cura, o poder restaurador, e foi isso que Jeremias experimentou. E por esta razão, ele conseguiu vencer a depressão de uma maneira tão impressionante, tão poderosa. Que Deus abençoe a todos e que Ele continue nos abençoando com a sua palavra. Se o Senhor permitir, numa próxima oportunidade, nós estaremos juntos aqui para poder estudar esse assunto, meditando sobre a vida de homens com extraordinária envergadura de fé e comunhão com Deus, como eles enfrentaram a depressão, como eles trataram este terrível mal que tem devastado a nossa sociedade, que está destruindo a vida dos nossos jovens. Algo comum hoje é ver jovens sendo tratados em consultórios psiquiátricos, onde os seus pais estão em desespero, porque a depressão bateu a porta dos seus corações, está levando os seus filhos para um cativeiro, um pântano de profunda tristeza, desânimo e até mesmo tentativas de suicídio. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, que esta palavra, ela se torne vida em cada um de nós. Que ela venha, Senhor, e fale de maneira poderosa. Que ela venha tratar, porque Tu és o grande psiquiatra. Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele cuja causa é o impossível. Só Tu podes penetrar na nossa mente, no nosso coração e tratar com a nossa alma. Tu és o bom pastor, por isso nós te pedimos, refrigera a nossa alma. Senhor, vem, toma todo o nosso fardo, Senhor. E ajuda-nos a colocar o nosso fardo diante do Senhor e tomar o Teu fardo, porque o Teu fardo é leve. Então, Senhor, aqui nós colocamos a vida de cada pessoa. Toma o fardo delas, as dores delas. Assim como o Senhor foi e visitou Jeremias de maneira tão especial, com a Tua doce voz, visita o Teu filho nesta noite. Visita a Tua filha nesta noite. Só o Senhor pode penetrar nesta alma, neste coração, e com a Tua voz cortante, penetrante e suave, o Senhor falar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa, de maneira poderosa, tocar esses corações nesta noite. Nós te pedimos aqui no nome de Jesus. Amém.